As marcas em seu corpo contavam uma história que ninguém ali se importou em ouvir. Ela entrou no bar da cidade usando uma blusa de mangas curtas, pela primeira vez em anos. Cicatrizes nos braços, no pescoço e nas mãos chamaram a atenção imediata. Alguns riram. Outros fizeram piadas baixas, como se fosse engraçado zombar de quem já sofreu. Aquela mulher era Alice Teixeira, ex-sargento do Corpo de Fuzileiros Navais. O fogo que quase lhe tirou a vida durante um resgate no exterior havia deixado lembranças. Mas naquele bar, ninguém viu uma heroína menos só uma mulher remendada. Se você acredita que heróis não precisam gritar para serem ouvidos, já se inscreve no canal Menos Aqui. Histórias como a de Alice mostram que respeito se conquista com cicatrizes também. Alice havia voltado para casa, depois de anos de cirurgias e fisioterapia. Apesar da dor, recusou o afastamento definitivo. Queria voltar a viver como qualquer um. O bar era simples, frequentado por moradores que não sabiam seu passado. Pediu um refrigerante, sentou-se no canto e apenas observava. Um grupo de jovens cochichava alto, rindo sem vergonha. Um deles apontou e disse: "Deve ter brincado com gasolina." Alice manteve a calma, mas apertou o punho discretamente. Ela não precisava provar nada para ninguém menos, mas algo naquele olhar provocador mexeu com ela. Naquela noite, em casa, Alice tirou uma pequena caixa do fundo do armário. Ali estavam seu distintivo, medalhas e uma carta do comandante de operações. Lembrou-se do dia em que tirou 2 companheiros feridos de um incêndio no Oriente Médio. Pagou um preço alto, mas salvou vidas, e nunca quis reconhecimento. Só queria viver em paz, sem olhares de pena ou zombarias. Mas os risos do bar ainda ecoavam como granadas na memória. Decidiu ligar para alguém que não ouvia há anos. Capitão Miguel Durães. "Capitão, estão rindo das marcas." E que é hora deles conhecerem a história. Do outro lado da linha, silêncio respeitoso. Depois de alguns segundos, a resposta veio firme. "Onde que hora, sargento?" Miguel não era apenas seu antigo superior, mas um irmão de farda. Juntos, passaram por missões que quase nenhum civil entenderia. Bar do Tonico, amanhã, 9 horas da manhã. Não precisa dizer nada. SS Starlaw. "Vamos fazer melhor, Alice. Você merece mais do que minha presença." Ela desligou sem mais palavras, com um nó no peito e os olhos úmidos. Naquela noite, dormiu com seu antigo uniforme dobrado ao lado da cama. A cidade amanheceu comum, sem saber o que estava por vir. No bar, os mesmos de sempre ocupavam as mesas de canto. Alice entrou às 8h58, desta vez de farda impecável. Silêncio caiu como um manto quando todos a viram cruzar a porta. As cicatrizes ainda estavam lá, mas agora cobertas com medalhas e postura. Um dos rapazes da noite anterior murmurou. Ela se arrumou para impressionar. Do lado do fora, o som de motores potentes cortou a manhã. 3 caminhonetes escuras pararam em frente ao bar, e deles, desceram os marines. Não eram atores. Não era uma encenação. Eram veteranos fardados, reais, de expressão firme. Cada um deles carregava insígnias de operações especiais. Capitão Miguel entrou primeiro, olhos fixos na mulher sentada no canto. "Permissão para me juntar à mesa, Sargento Teixeira." O grupo inteiro se posicionou ao redor dela, em total formação de respeito. O dono do bar quase deixou a bandeja cair, sem entender o que via. Os frequentadores que haviam zombado, agora se encolhiam em silêncio desconfortável. A cena era clara. Ali estava alguém que merecia reverência menos e que a estava recebendo. Alice olhava firme, mas por dentro, o coração batia como tambor de guerra. Miguel tirou do bolso uma pequena caixa, igual àquela que ela guardava em casa. Ali mesmo, diante de todos, e disse: "Esta é a Cruz de Mérito Militar, por salvar vidas sob fogo." Entregou a medalha nas mãos de Alice, e o bar inteiro assistiu em completo silêncio. Um dos fuzileiros tocou o trompete. Era o toque de silêncio. O hino dos que sacrificaram tudo. As paredes tremiam com o peso do momento Embraningue. Falasnara, aquela música não era só homenagem menos, era resposta. E os risos do dia anterior jamais seriam ouvidos naquele lugar novamente. Ao fim do toque, Miguel virou-se para os presentes. "Alguns de vocês riram de cicatrizes que foram conquistadas em batalha. Se não conhecem o que isso significa, hoje tiveram uma aula silenciosa." Alice manteve-se em silêncio. Apenas observar. Ela não precisava mais se defender. Sua história falava por si. Um dos jovens se levantou, olhos marejados. "Eu não fazia ideia. Me desculpe, senhora." Ela apenas assentiu. O perdão era uma conquista também menos, e ela o havia vencido. A história começou a se espalhar. Pela, serei. O bar que antes a envergonhou agora, exibia uma foto da cerimônia improvisada. A legenda abaixo dizia: "Aqui,
Aprendemos que cicatrizes contam vitórias. Outros veteranos começaram a visitar o local, como se fosse um novo ponto de encontro. Alice, porém, evitava fama. Ela voltou a trabalhar numa oficina mecânica, onde usava luvas, não para esconder, mas para consertar. Mas todos que entravam lá sabiam exatamente quem ela era, e cada aperto de mão vinha com respeito dobrado. Um jornalista da capital ouviu falar da história e quis entrevistá-la. Alice recusou, como sempre fez com holofotes, mas indicou Miguel para falar por ela. Na matéria publicada dias depois, lia-se: ela não quer palco, queer silêncio, paz, e que ninguém ria de outro herói ferido. A reportagem viralizou, e grupos de veteranos começaram a compartilhar experiências parecidas. A movimento se formava, espontâneo, nas redes sociais. E Alice, mesmo em silêncio, se tornava símbolo de resistência e honra. Certa tarde, uma jovem entrou na oficina. Trazia no rosto uma cicatriz recente e no olhar, vergonha. Disse que tinha vergonha de sair de casa depois de um acidente doméstico. Alice não disse nada no início, menos apenas mostrou seus braços. A menina ficou em choque. Depois começou a chorar. Eu achei que ia me esconder para sempre. Alice respondeu: você pode esconder se quiser, mas não é obrigada. A menina saiu dali erguida menos. E Alice sentiu que ainda estava servindo. Mais visitas começaram a chegar. Pais com filhos veteranos, esposas dos soldados, jovens com marcas visíveis. Todos queriam ouvir, nem que fosse só por 5 minutos. Alice ouvia mais do que falava, como sempre fez no quartel. Cada história que recebia, ela anotava em um caderno. Velho, lá estavam nomes, datas, batalhas e feridas não visíveis. Ela chamava de diário de sobreviventes. Era sua nova missão. Não deixar nenhuma marca virar motivo de riso. O bar, antessímbolo de Sombaria, agora sediava eventos mensais. Alice ia poucas vezes, mas quando chegava, todos ficavam em pé. Não era mais a mulher marcada menos, era a sargento que os marines respeitavam. Na parede, penduraram uma cópia da Cruz de Mérito. A cidade havia mudado porque ela resistiu. Sem gritar, sem revidar com ódio, mas com presença, com história, com cicatrizes à mostra. E cada nova geração passava a entender que respeito é aprendido, às vezes, com silêncio, e que rir de alguém pode custar caro, quando a verdade aparece uniformizada. O movimento iniciado por Alice começou a crescer silenciosamente. Veteranos de diferentes estados começaram a compartilhar suas histórias. As redes sociais se enchiam de fotos com marcas de batalha e frases de superação. Chamava de honra nas cicatrizes, e a imagem de Alice já circulava pelo país. Uma jornalista da TV Nacional foi até a cidade pequena para contar sua trajetória. Dessa vez Alice aceitou falar. Não por vaidade, mas por missão. Ela começou dizendo: essas marcas doem menos do que o silêncio. Se essa história te tocou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas. Toda semana, histórias reais de coragem, honra e superação ganham voz por aqui. A entrevista foi exibida num domingo à noite, horário nobre. Milhões assistiram a fuzileira falar com serenidade sobre dor, perda e dignidade. No dia seguinte, sua oficina amanheceu cheia de flores e bilhetes. Pessoas de várias cidades escreveram dizendo que não se sentiam mais sozinhas. Um homem de 60 anos, que nunca contou sobre seu trauma de guerra, ligou apenas para dizer: obrigado. Alice ouvia cada voz como se fosse de um antigo companheiro de farda. Ela percebeu que o combate não havia acabado, menos apenas mudado de campo, e estava pronta para continuar lutando. Agora, com palavras, o Comando Militar do Sudeste a convidou para uma cerimônia especial. Seria homenageada por sua contribuição ao reconhecimento dos veteranos feridos. Alice foi com receio menos nunca. Gostou de medalhas públicas. Mas sente a que era hora. Ao subir no palco, não discursou. Apenas estendeu o braço e mostrou as cicatrizes. O auditório inteiro ficou em silêncio absoluto. Um oficial general se levantou, retirou sua insígnia e a entregou a ela, em respeito. A imagem correu o país. Um símbolo do topo, reconhecendo uma guerreira da base. Alice voltava a ser invisível menos. Mas agora, reverenciada por isso, aos poucos, surgiram convites para dar palestras em quartéis e escolas militares. Alice hesitou, mas Miguel a incentivou. Você não fala, Alice. Volcamorca. Na primeira apresentação, falou para jovens recrutas ainda cheios de dúvidas. Cuidado com o que riem. Pode ser a cicatriz que salvou a vida de alguém. A plateia, em sua maioria masculina, a aplaudiu de pé ao final. Um dos rapazes veio até ela e mostrou um corte mal cicatrizado no peito. Disse: era minha vergonha. Agora virou meu orgulho. Alice anotou seu nome no caderno menos mais um sobrevivente. Mais uma missão cumprida. A história de Alice chegou até os Estados Unidos.
o corpo de marines americanos entrou em contato com a embaixada brasileira. Queriam convida lá, para um evento de homenagem a veteranos internacionais. Miguel achou que ela recusaria menos. Mas, para sua surpresa, ela aceitou. Quero que eles saibam que nós também temos cicatrizes. E ela embarcou com um uniforme antigo, adaptado para seu corpo marcado. Na chegada, foi recebida com salvas de honra e bandeiras erguidas. E mais uma vez, ficou em silêncio, e o mundo ouviu. Durante o evento nos Estados Unidos da América, Alice conheceu outras mulheres com histórias semelhantes. Uma oficial do Canadá mostrava marcas de estilhaços nas pernas. Uma sargento da França tinha queimaduras nos ombros e no rosto. Elas trocaram olhares de cumplicidade menos como se entendessem sem palavras. Juntas, lançaram um pacto. Fundaram uma rede global de apoio a veteranas feridas. Chamaram o projeto de Irmãs de Batalha. E Alice foi eleita porta-voz. Ela não queria liderança, mas entendia o peso do momento. E aceitou, porque sabia que sua cicatriz podia abrir portas para muitas outras enquanto isso. No Brasil, uma escola pública colocou seu nome em uma sala de aula. Lá, crianças com deficiências, ou marcas físicas, estudavam com orgulho. O mural foi pintado com seu rosto e a frase: "As marcas que carregamos não nos diminuem, menos nos provam." Alice foi visitar a escola sem avisar. Ao entrar, uma menina correu e disse: "Você parece comigo." Alice ajoelhou, tirou as luvas e respondeu: "Isso é um elogio que vou guardar para sempre." A diretora chorava, emocionada menos, e ali, mais uma missão foi cumprida. Alice agora precisava equilibrar a visibilidade com a paz que tanto prezava. Miguel ajudava como podia, cuidando da logística e filtrando os convites. Mas ela continuava trabalhando na oficina Tio dos Os Der. Dizia: "Foi aqui que recuperei minha dignidade. Não abandono isso por palco nenhum." Às vezes, parava por minutos olhando o céu, lembrando dos dias de combate. Não sentia saudade da guerra, mas da clareza que ela trazia. Ali, todos sabiam quem eram. No mundo civil, as batalhas eram silenciosas, e por isso, mais perigosas. Mas Alice seguia firme, com as mãos calejadas e o peito em paz. Um projeto de lei foi inspirado em seu movimento. Chamado de Lei da Honra Marcada, propunha assistência contínua a veteranos feridos visivelmente. A proposta ganhou apoio popular e foi aprovada com unanimidade. Alice foi chamada para a cerimônia de sanção, mas não quis subir ao palco. Apenas observou de longe, sentada, usando sua velha jaqueta. Quando perguntaram por que não quis falar, respondeu: "Já falei o suficiente. Agora, é hora do país escutar." E isso finalmente estava acontecendo. Numa visita ao hospital militar, Alice conheceu um rapaz recém retornado de missão. Ele havia perdido parte do rosto, e ainda se recusava a se olhar no espelho. Alice sentou-se ao lado dele, sem dizer nada por um tempo. Depois tirou discretamente a blusa do braço e mostrou suas cicatrizes. "Demorei anos para aceitar isso. Mas hoje, isso me salvou de mim mesma." O rapaz chorou, pela primeira vez desde que voltou. E no dia seguinte pediu um espelho. Alice anotou seu nome no caderno menos mais um sobrevivente resgatado. Um evento internacional de veteranos convidou Alice para abrir a conferência. Ela aceitou, com uma condição: queria entrar com todas as mulheres marcadas. Foram 17 mulheres de diferentes países, fardadas, com cicatrizes visíveis. Todos ficaram de pé, inclusive generais, ministros e chefes de Estado. Alice não discursou. Entregou uma placa onde estava escrito: "Não queremos pena, queremos presença." A frase foi gravada no painel oficial do evento. E naquele dia, pela primeira vez, o mundo inteiro ficou em silêncio por elas. De volta ao Brasil, Alice foi surpreendida por um presente deixado na oficina: uma bandeira dobrada, uma carta e uma insígnia dourada. A carta dizia: "Você nos ensinou que honra não depende de aparência." Assinado: Força de Fuzileiros. Ela segurou o tecido com carinho, como quem segura um filho. Sentou-se na velha cadeira e ficou ali por minutos, sem pressa. A bandeira agora cobria sua parede de trabalho, não como símbolo, mas como lembrança de que ela lutou, venceu e permaneceu. Mesmo quando o mundo tentava apagá-la, Alice foi chamada para participar de um documentário internacional. Era sobre mulheres invisíveis da guerra. Aceitou apenas com uma condição: nenhuma dramatização, apenas verdade. O diretor perguntou: "O que você quer mostrar ao mundo?" Ela respondeu: "Quero que vejam que riram das minhas marcas." Mas no dia seguinte, os marines responderam. A frase se tornou o título do documentário. E nas salas de cinema, o público se levantava ao fim, não por obrigação, mas por respeito. Alice, como sempre, não assistiu. Estava em Cossa, ajudando um garoto a consertar a bicicleta. O tempo passou,
Mas o nome de Alice Teixeira jamais desapareceu. A oficina onde ela trabalhava se tornou ponto de visita para jovens militares. As paredes exibiam fotos, bilhetes, recortes de jornal e mensagens de agradecimento. Ela ainda consertava coisas menos motores, bicicletas e também silêncios. A cada história que ouvia, ela dizia: aqui, ninguém ri do que não entende. Veteranos vinham apenas para conversar, sentar e tomar café com ela. Alguns traziam filhos, netos, queriam que conhecessem a mulher que não se escondeu. E todos saíam de lá carregando um pouco mais de honra. Um dia, Alice recebeu uma carta escrita à mão, vinda do exterior. Era da soldado canadense que conheceu nos Estados Unidos da América, agora promovida a comandante. Dizia que, graças a ela, o exército de seu país havia criado diretrizes de acolhimento a veteranas feridas. Junto com a carta, havia uma réplica de sua própria insígnia. Alice sorriu e colou o distintivo ao lado da bandeira dobrada na parede. Não fui à guerra para virar símbolo, mas se isso muda o mundo, que assim seja. Era a confirmação de que suas marcas haviam cruzado fronteiras. E que mesmo em silêncio, ela ainda marchava. A saúde de Alice começou a dar sinais de cansaço. Nada grave, diziam os médicos. Mas o corpo já não era mais o mesmo. Ela reduziu o ritmo, mas não parou. Continuava atendendo, escrevendo no caderno, ouvindo cada nova história. Miguel, agora aposentado, a visitava todos os sábados. Juntos, lembravam de missões antigas e riam de lembranças que só veteranos entendem. Alice dizia: enquanto meu nome servir para proteger alguém, não quero, descanso. E Miguel respondia: então vai viver para sempre. Foi num desses sábados que ela teve um mal súbito, desmaiou diante da bancada, com a chave ainda na mão. Miguel a levou ao hospital, e a cidade parou ao saber da internação. Veteranos formaram guarda em frente ao hospital. Em silêncio, a imprensa apareceu, mas ninguém dava entrevista. No quarto, Alice despertou e disse: não quero comoção, quero café. Riram com respeito. Ela ainda era a mesma. Mas sabia, a guerreira estava fazendo sua última vigília. Na manhã seguinte, Alice pediu seus objetos pessoais. Queria ver o caderno, o uniforme e as cartas que guardava. Passou a manhã escrevendo bilhetes de despedida. Cada carta era endereçada a uma pessoa específica, com palavras que só ela saberia dizer. Para Miguel, obrigada por nunca esquecer o que importa. Para a menina da escola, sua cicatriz será sua armadura. Para os jovens do bar, aprenderam, e isso basta. Ela escreveu até onde o pulso permitiu. E então, fechou os olhos. Alice Teixeira partiu em silêncio. Como viveu? Sem pompa, sem despedida pública, sem câmeras. Mas quando sua morte foi anunciada, o país parou. O Ministério da Defesa declarou luto oficial de 3 dias para veteranos feridos. A bandeira foi hasteada a meio mastro em todas as bases militares. Em Brasília, parlamentares leram seu nome em tribuna, com voz embargada. E em várias cidades, surgiram homenagens espontâneas, porque Alice não era só um nome, era um lembrete de tudo que o país esqueceu. Seu velório foi realizado na própria oficina. Ali, entre ferramentas e fotos antigas, amigos e soldados se despediram. O caixão foi coberto por uma bandeira e uma chave de boca cruzada. Os marines formaram guarda de honra durante toda a noite. Miguel, com os olhos marejados, colocou em suas mãos o caderno de sobreviventes. Dizia-se: a guerra é longa. Que ao menos a memória dela seja eterna. Não houve discurso, apenas um toque de silêncio ao pôr do sol. E naquele momento, ninguém conseguia conter as lágrimas. A cidade decidiu transformar a oficina em memorial. Foi inaugurado o Centro de Honra Alice Teixeira, voltado a veteranos marcados pela guerra. Lá, além das ferramentas, estavam todos os objetos que ela guardava. O caderno virou peça central da exposição. Na entrada, uma placa dizia: aqui se consertavam motores, e almas também. Visitas escolares passaram a ser frequentes. E toda criança que saía dali, saía com a lição de nunca rir da dor alheia. Miguel publicou um livro com as histórias do caderno. Chamou de As Marcas que Ninguém Quer Ver. O livro virou best-seller entre militares e civis. Cada página, uma história que antes era vergonha, agora virava força. Alice se tornava, mesmo ausente, uma professora de humanidade. E sua frase final no prefácio dizia tudo: se me zombaram ontem, é porque não entenderam. Hoje, me respeitam. Amanhã, rirão menos de si mesmos. E foi essa a maior missão que ela cumpriu. O presidente assinou um decreto criando o Dia Nacional da Honra Silenciosa. Será celebrado todo ano na data em que os marines chegaram ao bar. Na cerimônia inaugural, soldados desfilavam com faixas escritas: eu tenho cicatrizes. Civis aplaudiam de pé. Menos muitos deles já conheciam a história. A imagem de Alice virou um ícone nacional. Mas diferente de heróis em estátuas,
Ela era lembrada em sorrisos, em cicatrizes expostas, em abraços calados. Ela se tornou o nome por trás de um movimento, e o movimento nunca mais pararia. A antiga menina da escola cresceu e entrou para o exército. Na formatura, segurou sua espada e disse: "Sou filha das marcas da Alice." Miguel, já com a saúde frágil, a assistiu de longe com os olhos brilhando. Ele sabia, o ciclo havia se fechado. Mas o legado, esse só começava. Veteranas criaram o Instituto Irmãs de Batalha, com filiais em 4 países. E toda a história começava com a imagem de Alice sentada no bar, enfrentando o mundo com o olhar. Ela não estava mais ali, mas ainda ensinava a cada nova soldado. Anos depois, um garoto entrou no memorial, de cabeça baixa. Tinha uma cicatriz profunda na perna, causada por um acidente. Sentia vergonha, medo e culpa. Parou diante da foto da Alice e leu a frase: "Marcas são mapas, menos mostram por onde você já venceu." Saiu dali com o peito mais erguido. Não virou militar, mas nunca mais se escondeu. E escreveu, anos depois, uma carta para ela, assinando: "Outro sobrevivente que você salvou." Hoje, em dezenas de quartéis, há murais com rostos de veteranos feridos. A legenda abaixo sempre traz as mesmas palavras: "Eles sobreviveram ao fogo, e ainda assim, precisam se defender em silêncio." Essas palavras são atribuídas a Alice. Ela ensinou que cicatriz não é fraqueza, é currículo de coragem. E o mundo, que antes zombava, agora silencia para ouvir. Porque quando um herói se levanta com marcas visíveis, é o país que precisa baixar a cabeça e aprender. Se você for à pequena cidade, onde tudo começou, verá um busto simples na praça. Alice Teixeira, de farda, olhando firme para o horizonte. Na base, está escrito: "Riram das marcas em seu corpo menos." Mas na manhã seguinte, os marines deram a resposta. O bar ainda funciona. A oficina virou história. Mas o respeito, esse permanece vivo. E toda vez que alguém se sentir menor por uma cicatriz, lembra dela. Se essa história te tocou, se inscreva no canal. Menos aqui. Os heróis reais ganham voz. E ninguém é esquecido.